Boa noite a todos. Meu nome é Tiago. Sou da cidade de Coari, Amazonas. Quero compartilhar um acontecimento recente que aconteceu comigo. Tenho um irmão que mora em outra cidade, que é a capital dessa cidade onde moro, chamada Manaus. Minha cunhada me ligou dizendo que meu irmão estava muito mal e não queria comer e nem tomar banho, e nem conseguia dormir, e nem deixava ninguém dormir. Ele estava louco, segundo ela, porque também ela dizia que ele gritava, dizendo que tinha alguém querendo matar. E ele dizia que aquela pessoa se escondia dentro do banheiro, mas não havia ninguém ali. Minha cunhada estava com muito medo, porque ele também queria se matar. Na mesma hora que ela falou isso, desconfiei que poderia ser magia negra. Mas quem poderia querer fazer mal ao meu irmão? Ele era uma pessoa tão meiga e tranquila. E também era evangélico. E macumba não pega em qualquer servo de Deus de verdade. Pelo menos era o que eu pensava. Eu estava muito confuso nessa hora. Ele estava perdendo a consciência e estava ficando igual um zumbi a cada dia. Orei a Deus pedindo resposta, mas não houve nenhuma resposta de Deus a mim. Viajei para Manaus muito preocupado com ele. Quando cheguei lá, ele estava muito ruim, como minha cunhada havia dito. Chamei um pastor de uma igreja chamada Deus é Amor. Ele foi lá orar comigo e ele disse que era obra de magia negra. Fiquei com muita raiva, tentando saber quem estava fazendo aquilo com meu irmão. O pastor me disse que Deus revelava a ele que eu tinha que fazer uma campanha de oração e jejum de 3 dias. Depois da campanha, eu ia comprar a briga do meu irmão com as trevas, porque a oração e o jejum seria no propósito para Deus curar ele. Eu fiz a campanha. Depois da campanha, meia-noite, eu vi uma besta horrível. Era muito parecido com uma aranha caranguejeira. Clamei pelo sangue de Jesus, mas aquela coisa estava resistindo. Pedi para Deus me ajudar, porque era como se minha cabeça fosse explodir toda vez que aquela besta se aproximava de mim. Fiquei de joelhos e fui desfalecendo com uma força invisível apertando minha garganta. Perdi minhas forças. Clamei a Deus por socorro e no pensamento, já quase perdendo a consciência. Então, veio uma luz muito forte do céu e uma batalha muito forte começou no quarto onde eu estava. Eu escutava aquele monstro ruindo e dava uns berros de arrepiar, pior que filme de terror. Aquela batalha entre aquele ser de luz e aquela besta durou uma meia hora. E então o ser de luz fez aquele monstro horrível fugir e eu não conseguia ver quem era, porque não conseguia abrir os olhos, só conseguia ouvir. Aquele ser de luz veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e eu adormeci. Vim acordar de manhã com meu irmão curado. O mal existe, assim como o bem, e Deus é real, e o diabo também. Agradeço a Deus por me salvar. Esse foi o meu relato. Uma ótima noite a todos. Eu devia ter uns 14 a 15 anos na época. Eu e minha família havíamos alugado uma casa de um conhecido, pois a nossa estava em reforma. No mesmo dia em que meu pai alugou a casa, nós já tínhamos levado várias coisas e dormimos por lá. No outro dia, terminamos de levar o que faltava e aproveitamos para fazer um jantar em comemoração à nova fase de nossas vidas. Depois de tudo, assistimos TV e fomos dormir. Aquela casa tinha 2 quartos e um grande corredor que dava direto na cozinha, uma sala bem espaçosa e um pequeno quintal. A casa era de uma antiga conhecida, que havia falecido há pouco tempo. Ela morava com sua irmã mais velha, que também já não estava mais entre nós. O quarto que ficava era o menor
e os meus pais ficaram com o maior e meu irmão ficou dormindo na sala, já que era bem grande e ele poderia passar a madrugada assistindo TV ou jogando. O meu quarto era onde a dona Joana dormia quando era viva, e sempre que eu deitava na cama, eu sentia que algo me observava. Todas as vezes em que eu ficava lá dentro, eu sentia muito frio. Devido a essas sensações, eu pedi para dormir umas noites no outro quarto, enquanto o meu pai ficou no meu quarto. No outro dia de manhã, meu pai contou que não conseguiu dormir nem um pouco e sentia um leve mal-estar. Como meu pai trabalhava das 6 às 18 horas, eu decidi que era melhor eu ficar naquele quarto, para que ele não tivesse que ir trabalhar cansado. Com o passar do tempo, as sensações que eu tinha começaram a ficar pior, ao ponto de me deixar melancólica e muito ansiosa, me fazendo ficar acordada quase todas as noites. Depois de um tempo, eu notei que sempre que eu pegava no sono, um frio subia pelas minhas costas, me fazendo acordar. E então, no escuro, eu conseguia ver a silhueta de alguém na porta do meu quarto. Eu não sabia o porquê, mas eu apenas ficava observando aquela sombra. E então, depois de um tempo, a silhueta se escondia atrás das portas e sumia. Então eu pegava no sono. Todas as noites isso piorava. No início era só uma sombra, mas depois de um tempo viravam vozes e às vezes eu conseguia ouvir alguém andando pela casa, pelo corredor. Em algumas noites eu acordava de noite com alguém me chamando e quando abri os olhos eu vi uma sombra bem grande me olhando do teto do meu quarto. Teve uma noite em que eu estava muito cansada por não conseguir dormir na noite anterior e pensei que como eu estava muito cansada, eu não ia ter nenhum problema em dormir. Mas quando finalmente eu peguei no sono, senti alguém falar no pé do meu ouvido e dizer que se eu não abrisse os olhos naquele momento, eu nunca mais iria acordar e morreria naquela noite. Então, com muito esforço, eu abri os olhos. Parecia que eu estava presa. Eu não conseguia nem mexer a ponta do meu dedo. Eu ouvia vozes que conversavam entre si, sussurrando coisas estranhas. Depois de um tempo, tentando me mexer, algo se aproximou e começou a forçar o meu peito contra a cama. Quanto mais a coisa forçava o meu peito, mais parecia que eu perdia a consciência. Então, não sei como, mas eu juntei forças e consegui me levantar. Mas o meu peito ainda doía e na porta do meu quarto haviam duas sombras. Uma delas ia até o teto do quarto. Parecia ter mais ou menos uns 3 metros de altura. E a outra sombra estava escondida atrás da porta. Elas me observavam. Então, depois de um tempo, elas foram devagarinho indo embora. Nós ficamos naquela casa por quase 2 anos e quando finalmente saímos, um casal alugou a casa e alguns dias depois eles tinham uma filha e passavam bastante tempo na casa. Um dia, meus pais estavam comentando que o casal e sua filha não duraram muito tempo na casa e foram embora. Então eu perguntei o porquê e minha mãe disse que a vizinha contou para ela que um dia eles haviam chegado em casa e viram que uma senhora estava sentada no quarto onde eu ficava antes. Eles perguntaram o que ela estava fazendo ali e ela disse para eles ir embora. Ela soltou uma gargalhada muito feia e então sumiu. Naquela época eu não entendia bem, mas agora vejo o que me atormentava. Talvez não seja apenas algo da minha consciência. Um dia resolvi me mudar para uma outra casa. Essa casa era da ex do meu irmão, mas ninguém sabia além dela que essa casa era assombrada. Quando foi para a gente mudar, foi um impedimento total.
quase não conseguimos mudar na última hora. Já à noite, nós conseguimos. Passamos o dia todo procurando o carro e só conseguimos essa hora. Chegamos na casa e foi de boa, tudo normal. Mas no segundo dia, já não era a mesma coisa. Eu e minha esposa arrumávamos os pratos sujos na pia e íamos para o quarto. E de lá ouvíamos barulhos batendo na porta do banheiro, batendo pratos, abrindo o portão, sendo que o portão estava trancado com cadeado. A gente saía, fechava a porta e quando olhávamos, chegávamos e a porta estava sempre aberta. A gente sempre tinha uma impressão de estar sendo observado. Minha bicicleta ficava no quarto dos fundos. Um dia, um demônio de capuz veio em forma de pesadelo e me falou para eu tirar minhas coisas do quarto, porque ali era dele e ele estava ficando irritado. Todo dia, ao meio-dia, começava pisadas em cima da casa, tipo de pegadas de cavalo batendo forte nas paredes. E foi assim durante um mês. Na última noite na casa, a gente estava na sala e a calçada era alta. Então, vimos um rosto pálido olhando para a gente. Aquilo foi de arrepiar. Mas no outro dia, bem cedo, nós mudamos. Esse foi o meu relato. Espero que gostem.